Quão rico é o LeBron James? Um dos atletas em atividade que conseguiu acumular uma fortuna de mais de $1 bilhão. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou apresentar para vocês em detalhes um pouquinho sobre a trajetória do LeBron James, quais são as suas principais fontes de renda e também qual que é a fortuna total estimada do LeBron James segundo a Forbes. Bom, LeBron Raymond James é um jogador de basquete que hoje, no momento que eu gravo esse vídeo para vocês, tem 38 para 39 anos de idade, atua como jogador de basquete na NBA pelo time do Los Angeles Lakers, que é o seu atual time, e ele é um cara que nasceu lá em 30 de dezembro de 1984 na cidade de Akron, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. A sua infância foi uma infância realmente muito desafiadora, com muitas dificuldades, porque praticamente seu pai sumiu. Assim que ele nasceu, seu pai foi embora, se mandou, foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Com isso, então, ele teve que assumir a responsabilidade de ser o homem dentro da casa e ajudar a sua mãe em tudo o que ela precisava desde muito jovem, e com isso então ele começou a praticar os esportes desde muito cedo, incentivado pela sua mãe, justamente para evitar que ele começasse a ter contato com as coisas erradas, porque o bairro que ele morava realmente era muito barra pesada. Então, para evitar de fazer amizades erradas, ele começou desde muito novo a começar a praticar o basquete e o futebol americano. Inclusive, ele se tornou muito bom nesses dois esportes e muitas pessoas não sabem, mas caso o LeBron James quisesse, ao invés dele ter entrado na NBA, que é a maior liga de basquete do mundo, ele poderia ter entrado na NFL, que é a maior liga de futebol americano do mundo, só que ele acabou, o coração dele, no final das contas, acabou escolhendo o basquete ao invés do futebol americano. Bom, e ele realmente desde muito jovem se destacou, não à toa que desde os 16 anos de idade, os Estados Unidos inteiro colocaram o holofote em cima dele e começaram a olhar ele muito de perto, fazendo com que ele se tornasse um jogador realmente muito conhecido, um jogador que extrapolasse a esfera e foi o jogador com mais hype da história do basquetebol, ainda no colegial, ainda no ensino médio, porque para vocês terem ideia, a gente começou a ter manchetes de jornais e jornalistas chamando ele de The Chosen One, ou seja, o escolhido, e começaram a colocar um hype nele como sendo um jogador que poderia ser melhor do que o Michael Jordan, e desde muito cedo ele tinha realmente uma expectativa que foi criada em cima dele, gigantesca, que muitas pessoas possivelmente não iam conseguir aguentar essa pressão toda que foi colocada em cima dele, porque para vocês terem uma ideia, quando ele estava jogando ainda no basquetebol do ensino médio, a gente está falando de uma criança de 15, 16 anos de idade, a gente começou a ter transmissão em rede nacional dos jogos dele por causa de todo esse hype que colocaram nele, e o time dele foi lá e ganhou o Nacional. Ele conseguiu ganhar o Nacional e teve ali no ano de 2002 o melhor time do basquetebol do ensino médio dos Estados Unidos, sendo campeão com a sua escola, e isso realmente fez com que os holofotes do mundo inteiro começassem a olhar para o LeBron James, e ele realmente ganhou muito e muito destaque. Não à toa que ele tomou a decisão, uma decisão tanto quanto dura e uma decisão muito pouco escolhida naquela época, de pular o basquetebol universitário, que seria o caminho mais tradicional, onde o jogador vai ali, joga o ensino médio, high school, ele se destaca muito, depois ele vai e joga pelo menos 2 anos no basquetebol colegial, que é para poder se acostumar com um jogo muito mais físico, com um jogo de muito mais contato, um jogo onde você está jogando não com universitário, não com crianças ali do ensino médio, mas sim com já adultos e pessoas muito mais fortes, para depois ir para a NBA. O LeBron James foi e pulou essa trajetória. Ao invés dele ir para o basquetebol universitário, com 16 anos de idade, ele tomou a decisão de ir diretamente para a NBA e entrou na NBA em 2003, sendo escolhido pelo Cleveland Cavaliers, time que ele ficou até o ano de 2010 atuando e conseguiu ter um ótimo desempenho e rapidamente ganhou muita atenção, foi o novato do ano, no ano que ele foi escolhido lá em 2003, e ainda pelo Cleveland Cavaliers conseguiu ganhar um MVP na temporada de 2009, quando ele conseguiu chegar até a final da NBA, mas acabou perdendo a final da NBA. Bom, depois de ter perdido a final da NBA no ano de 2009, o LeBron James resolveu mudar um pouco de ares, foi para um lugar um pouco mais quente, ele tomou a decisão de abandonar o Cleveland Cavaliers e ir diretamente para o Miami Heat, que é um time que já era
campeão da NBA, coisa que o Cleveland Cavaliers ainda naquele momento não era campeão da NBA, nunca tinha ganhado nenhum título da NBA. Inclusive a cidade de Cleveland tem times de diversos esportes diferentes. Eles têm time de beisebol, eles têm time de futebol americano e eles têm time de basquete, e eles estavam ali há umas 50 anos sem ganhar um único título, mas depois eu vou contar para vocês o que é que o LeBron James conseguiu fazer. Então ele foi lá para o Miami Heat e na época ele fechou um dos maiores contratos da história do basquete e da história do esporte americano, com um contrato realmente multimilionário de muito valores. Eu não consegui achar no detalhe quais são os valores aqui, mas na época ele se tornou o atleta mais bem pago dos Estados Unidos no ano de 2010. Bom, então ele ficou lá no Miami Heat de 2010 até 2015 e em 2016 ele tomou a decisão de retornar ao Cleveland Cavaliers, recebendo um contrato aí de 42,1 milhões por temporada, fechando um contrato por 2 temporadas. Naqueles 2 anos ele foi o atleta mais bem pago da NBA e ele conseguiu levar o Cleveland Cavaliers ao seu primeiro título no ano de 2016, jogando a final contra o Golden State Warriors do Stephen Curry, do Iguodala, do Leandrinho, que é o nosso jogador brasileiro que fazia parte daquele time. E aquele ano foi um ano realmente muito especial, porque o LeBron James, junto com o Kyrie Irving e companhia no Cleveland Cavaliers, conseguiu reverter algo inesperado. Eles conseguiram reverter um resultado de 3-1 numa final da NBA. Ou seja, para quem não entende muito bem de basquete, lá no basquete você tem, a partir do momento que entra nos playoffs, que é como se fosse o mata-mata, as oitavas, as quartas, semifinais, você tem 7 jogos para poder estar sendo disputado. Se você ganhar 4 jogos, você automaticamente já elimina outro time, porque o máximo de jogos que tem são 7. Se você ganhar 4, o outro time pode ganhar 3 à vontade, que não vai conseguir igualar a quantidade de jogos que você ganhou. Então, ali na situação, a gente tinha o Cleveland perdendo 3 jogos e o Golden State estava ali numa vantagem soberba, uma vantagem realmente muito grande, porque eles tinham em 4 jogos a chance de ganhar apenas um único jogo e eles já seriam campeões da NBA. E o que o Cleveland conseguiu fazer? O Cleveland foi lá e conseguiu ganhar 3 jogos seguidos, tanto na sua casa quanto na casa do Golden State Warriors, e fazer a maior virada da história da NBA e dando o primeiro título para o Cleveland Cavaliers, que na sua história inteira nunca tinha ganhado um título da NBA, e o LeBron conseguindo dar um título para sua cidade, porque ele era de Ohio, que é onde fica o Cleveland Cavaliers, e foi uma seca de mais de 50 anos que qualquer time daquela cidade não ganhava um título nacional, e o Cleveland Cavaliers foi lá e conseguiu ganhar esse título graças ao LeBron James. E a gente teve esse momento muito marcante, que eu vou colocar aqui um vídeo para vocês do discurso do LeBron pós ele ganhar o campeonato. Against all odds, I don't know why we want to take the hardest road. I don't know why the man above gives me the hardest road, but it's nothing the man above don't put you in situations that you can't handle. And I just kept that same positive attitude, like, instead of saying why me, they're saying this is what he want me to do. And Cleveland, this is for you. Bom, já falamos muito aqui sobre a vida do LeBron James, atleta, mas vamos falar um pouco sobre o lado empresarial do LeBron James, que é o que mais interessa pra gente aqui, porque a gente gosta de negócio, a gente gosta de dinheiro. Bom, o LeBron James, ele é um cara que ele se destaca muito pelos seus investimentos fora de quadra. Ele cofundou uma empresa chamada Media Spring Hill Entertainment, que é uma empresa que basicamente produz conteúdo digital, produz filmes, programas de televisão, e além disso também ele é um dos investidores de uma empresa chamada Blaze Pizza. Não é a Blaze dos joguinhos, não é a Blaze das apostas, do John Vlogs. Blaze Pizza é uma rede de franquias de pizzaria muito grande lá nos Estados Unidos, que tem crescido cada vez mais, e ele cofundou essa empresa, e hoje já é uma empresa realmente avaliada em vários milhões de dólares. Ele foi durante muito tempo também um dos sócios minoritários do Liverpool, time que joga a Premier League, com certeza vocês conhecem. O LeBron James era um dos sócios do Liverpool durante muito tempo, só que recentemente
recentemente ele chegou a vender a participação que ele tinha no Liverpool para poder estar focando em outros negócios. Bom, e além disso, é claro que ele tem os seus contratos de patrocínio com diversas marcas, além dos valores que desde 2014, praticamente todos os contratos que LeBron James fechou com times da NBA é acima de 40 milhões de dólares por temporada. Então você coloca de 2014 até hoje, sempre recebendo 40 milhões por temporada, a gente está falando aí de um período de... Estamos falando aí de quase que 400 milhões de dólares que ele recebeu apenas de contrato com seus times, mas também a gente não pode esquecer de falar aqui sobre as parcerias que ele tem com marcas, como por exemplo, ele tem um contrato vitalício com a Nike, que ele fechou lá em 2015, que é um contrato que na vida dele ele está aí projetado para poder receber o valor de 1 bilhão de dólares. Ele recebe já um valor absurdo todo ano, mas no decorrer da vida dele ele vai receber um valor de 1 bilhão de dólares com esse contrato vitalício dele, que inclusive depois passa para a família dele quando ele vier a morrer, e é um contrato que apenas pouquíssimas pessoas têm. Por exemplo, a gente, além do LeBron James, que tem esse contrato, o Kevin Durant, que é outro jogador de basquete, também tem esse contrato. A gente tem o Ronaldo Fenômeno, que também tem esse contrato com a marca R9 com a Nike, e a gente tem também o Tiger Woods, que é jogador de tênis, foda, né? E a gente tem também o Tiger Woods, que é jogador de golfe, o maior jogador de golfe da história, que também tem esse contrato com a Nike. Aí você se pergunta, pô, João, e o Jordan? O Jordan tem a marca dele, não tem esse contrato vitalício com a Nike também? Não, o Jordan é um pouquinho diferente. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico só mostrando um pouco da fortuna do Jordan, que ele também, além de ser um dos atletas mais ricos de toda a história, ele também é uma das pessoas famosas mais ricas de toda a história. Então, se você for tirar empresários, investidores da lista da Forbes, você vai ver que o Jordan está no top 10 de celebridades mais ricas de todos os tempos, de todos os lugares atualmente. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo também comentando um pouco sobre a riqueza do Jordan, mas o LeBron James, o contrato do Jordan, né? O contrato do Jordan é um pouquinho diferente. O Jordan, basicamente, ele cedeu o nome dele, a marca dele, para poder criar uma linha de produtos diferentes, só focado em Jordan, e toda a receita que a Nike tem através da marca Jordan, que é uma marca, 5% dessa receita cai diretamente no bolso do Jordan todos os meses. Então, vamos supor que a Nike vai lá e, através da marca Jordan, venda 100 milhões ali de receita através do Jordan. 5% dessa receita vai diretamente para o bolso do Jordan e ele recebe isso daí. Para vocês terem uma ideia, a gente tem como o patrocinador master da camisa do PSG sendo a marca Jordan, que é a Nike, né, através da Jordan. E quando o Lionel Messi foi para jogar no PSG, a gente teve uma quantidade muito grande de camisetas que foram vendidas da marca, camisetas do PSG que foram vendidas, e só por causa disso o Jordan recebeu 5 milhões de dólares por causa de venda de camisas do PSG que tinha a marca Jordan estampada ali na camisa do PSG. Bom, além desse contrato vitalício que o LeBron James tem com a Nike, ele também tem contratos aí com a Coca-Cola, com a Beats, com a Body Armor, que é uma empresa que também ele criou, entre várias outras empresas também. Agora, vamos dar uma olhadinha em relação aos valores desses contratos que ele tem? Bom, primeiro de tudo, aquela empresa que eu falei para vocês aqui que o LeBron James é cofundador dela, a Spring Hill, foi recentemente avaliada, tendo um valor de mercado aí de 725 milhões de dólares, depois que o LeBron James e o seu parceiro de negócios, o Maverick Carter, venderam uma parte minoritária da empresa. Eles foi estimada nesse valor de 725 milhões de dólares, então quase 1 bilhão de valor de mercado que essa empresa tem. Isso que é uma empresa que não é listada em bolsa de valores nem nada, tá? Detalhe. Bom, o LeBron James recentemente também aí recebeu um valor de 100 milhões de dólares depois que a Beats foi adquirida pela Apple em 2021 por um valor de 3 bilhões de dólares. 100 milhões caiu aí na conta do LeBron James e ele continua com esse patrocínio dele, sendo o maior atleta ali que patrocina a marca de fones Beats, que hoje pertence à Apple. O contrato mais recente do LeBron James com o Los Angeles Lakers é de 44,5 milhões de dólares por temporada.
temporada e provavelmente enquanto ele quiser o Lakers vai manter esse contrato com ele, porque ele é o melhor jogador, na minha opinião, ele é o melhor jogador do basquete, mas o maior jogador do basquete é o Michael Jordan. Polêmica aí, hein? Bom, então além disso também tem aquele contrato que eu falei com vocês da Nike, que é o contrato vitalício que projeta que na vida do LeBron James ele vai receber um valor de $1 bilhão. Bom, tudo isso somado, então a gente pode chegar numa fortuna estimada do LeBron James através de seus contratos de patrocínio, através dos contratos de salariais que ele recebe com os times desde 2014 para 2015, através também de alguns bens que ele possui como casas, carros e etc. A fortuna estimada do LeBron James hoje está em torno de $1,5 bilhões, fazendo com que ele seja hoje o atleta em atividade que continua jogando mais bem pago da história e um dos atletas mais bem pagos de toda a história. Se a gente for falar de atletas que já se aposentaram, que tem um salário tão bom quanto, que tem uma fortuna estimada tão grande quanto ele, aí a gente está falando do Tiger Woods, a gente está falando do Michael Jordan, a gente está falando do Shaquille O'Neal, entre várias outras celebridades e atletas também. Bom, esse foi o vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei, se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Agradeço demais você que assistiu esse vídeo até o final. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.